Obrigado. Muito bem, meus amigos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 2 de junho, mais um mês começando. Hoje nós vamos retomar a nossa apostila a partir daquele ponto que nós deixamos da outra vez e devemos entrar já no capítulo seguinte. Nós podíamos, antes de começarmos com a Luciana cantando e tudo, apenas lembrar para programarmos que nós podemos reservar alguns minutos no início para perguntas, questões que vocês queiram trazer sobre os estudos da apostila, de preferência, mas sobre qualquer aspecto ligado à mediunidade. E aí depois retomaríamos a nossa apostila. Pode ser assim, não se esqueçam de ter um pouco de água para que ela seja fluidificada. E eu vou então dando boas-vindas para todo mundo. O Paulo também, lá do Porto, já chegou. Oi, Paulo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, vou buscar aí água. Então, vai buscar aí água. Aí água, viu? É aí água. Muito bem. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu pediria para a Luciana cantar duas músicas para nós e no final, de novo, mais duas do repertório dela. Então vamos ver o que ela está escolhendo para nós hoje. Luciana, tudo contigo. Deus sabe todas as coisas, sabe o que sofres também. Deus sabe todas as coisas e o que mais lhe convém. Na vida tudo são bênçãos, basta a gente entender que Deus sem necessidade não deixa um filho a sofrer. Se sofre, segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenha o que a alma sonhou. Deus sabe todas as coisas, sabe o que sofres também. Deus sabe todas as coisas e o que mais lhe convém. Na vida tudo são bênçãos, basta a gente entender que Deus, sem necessidade, não deixa um filho a sofrer. Se sofre, segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Trazias o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegria e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltaste os olhos para o céu como a indagar, porque rolaram pelo chão teus sonhos
todos os teus planos de felicidade choras. Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. Se hoje tens o que plantaste lá para trás, o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. Se hoje tens do que plantaste lá para trás, o amanhã está em tuas mãos, em tuas mãos. Bem, Luciana, muito obrigado. Que nós, então, possamos dar início ao nosso estudo da noite, nos unindo aos espíritos amigos que possam participar na noite de hoje, nos trazendo os recursos do mundo maior, fortalecendo-nos do ponto de vista da saúde física, da saúde mental, que possamos estar, durante o nosso estudo, também oferecendo o melhor que possuímos, numa entrega generosa, ao mesmo tempo humilde, para esses benfeitores levarem aos necessitados esse magnetismo, essa energia vital, que são elementos preciosos para serem trazidos aos que, uma vez enfermos, escolhidos por esses benfeitores, puderem então receber o tratamento devido com vistas à sua recuperação, à cura dos seus males. Sejam eles próximos a nós, sejam eles muito distantes, no país que for, nas condições de cada um, mas para que possam ganhar os benefícios dos céus e da terra, para que estejam bem, tão bem ou melhores que nós. Que a espiritualidade possa fluidificar durante a reunião a água que tenhamos separado para o nosso próprio proveito e conforme para quem nós a pudermos entregar amanhã ou depois. Que o nosso estudo sobre a mediunidade corra muito bem e que todos tenhamos um bom proveito dos conteúdos a esse respeito que nós vamos examinar agora mesmo. Obrigado, amigos queridos, e que assim seja. Muito bem. Então vamos abrir ali a página. Nós estamos, conforme combinado, para começarmos um item já na página 132, porque para trás já vimos tudo. Então, esse item 3, ele é sobre a intuição. Esse é um tema que já foi
abordado em algum momento em estudos anteriores. Mas aqui ele vai como que reforçar isso para nós, lembrando que nós já tínhamos começado a ver algo sobre esse aspecto da sensibilidade humana, que não depende de crenças religiosas, de participação numa atividade, num culto, numa crença, numa religião qualquer, porque isso é uma mediunidade da natureza da criatura humana. Porque nós, quando estamos na Terra, encarnados, existe todo um outro mundo conjugado ao plano físico, repleto de espíritos. E nós todos temos afinidades, vínculos uns com os outros, que são naturais pelo tipo de existência no planeta Terra e também pela nossa história, não é? Nossos vínculos também entre encarnados e desencarnados, que nós fomos edificando ao longo dos séculos. Então, a intuição talvez seja o mais comum de todos. Então, vamos examinar de perto o conceito espírita de intuição. Abrange os seguintes significados. Item A: resultado de uma ocorrência anímica por emancipação da alma, portanto, um fenômeno psíquico. Item B: manifestação mediúnica. Item C: acionamento de lembranças. Então vamos lá. O espírito desdobrado toma consciência das ocorrências desenvolvidas tanto no plano físico quanto no espiritual, podendo participar ativamente delas. O espírito desdobrado do encarnado. Retornando ao corpo físico, a pessoa recorda intuitivamente os acontecimentos vividos, como afirmam os orientadores espirituais. Dois pontos. Em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertardes. Então, ele aqui está falando das lembranças na manhã do dia seguinte, daquilo que, com a ideia de um sonho, possa ter sido muito bem algo vivido em algum momento daquela noite. Muitas vezes, essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem espontaneamente, sem que possais explicá-las, e que são exatamente as que adquiristes nestas conversas. A intuição manifestada por via mediúnica é muito sutil, a ponto de o médium supor que as ideias que lhe ocorrem no mundo íntimo são suas e não provenientes de um espírito. Com a prática mediúnica, aprende-se a fazer a distinção entre o pensamento que lhe é próprio e o que é dos desencarnados. Nessa situação, o médium age como intérprete. Allan Kardec afirma, igualmente, que os médiuns inspirados e os de pressentimentos são uma variedade dos intuitivos. Na verdade, são quase que sinônimos, né? Essas expressões que Kardec usa. Os médiuns inspirados são aqueles cujos pensamentos são sugeridos pelos espíritos à revelia do medianeiro, seja pela relação em atos comuns da vida, seja os que dizem respeito aos grandes trabalhos da inteligência. Os médiuns de pressentimentos são pessoas que,
em certas circunstâncias, tem uma vaga intuição de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Aliás, a intuição é a forma preferida de que os bons espíritos se utilizam para transmitir um conselho, sugestão ou alerta. Mas a intuição também pode manifestar-se na forma de lembranças, acionadas pelo próprio indivíduo ou por um benfeitor, ou até por um espírito obsessor. A explicação é simples. Primeiro item, a intuição para atender o planejamento reencarnatório. É um exemplo. Intuitivamente, assoma à memória da pessoa algo que foi pré-estabelecido antes da reencarnação ou em algum momento dela. Nessa modalidade, a intuição manifesta-se como um desejo ou uma força que impulsiona o indivíduo a seguir determinado caminho. Talvez vocês se lembrem de algo parecido, mas eu me lembro quando, numa certa altura da minha infância, me permitam compartilhar isso. Sabem aquela pergunta que algum adulto conhecido dos pais, vizinho, alguém na escola, uma professora, pergunta: o que que você quer ser quando crescer? Então, isso é algo comum. Então, eu já comentei, eu acho, isso aqui alguma vez. Eu me lembro que quando eu era bem pequeno, eu respondia que eu queria ser bombeiro, ou então pintor de paredes. De onde eu tirei isso, eu não tenho ideia. Eu tenho um pouco a ideia quanto ao bombeiro, porque meu pai nos levava para passear de carro e nós passávamos num quartel dos bombeiros, todo vermelho, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E aí eu adorava, porque o bombeiro dava tchau quando eu acenava de dentro do carro, eu achava aquilo o máximo. O lance do pintor de paredes eu não tenho a menor ideia. Mas, passada essa fase, um pouquinho depois, alguém perguntava, e aí eu dizia: eu quero ser médico. E eu não tinha, ainda mais naquela época, há mais de 10 anos, eu não tinha a menor ideia do que era bem ser isso. Eu não tinha nenhum familiar que fizesse medicina naquela altura. Então, eu imagino, eu me lembrei agora, quando esse primeiro item, né, a questão de seguir um caminho. É como se, de alguma maneira, aquilo estivesse guardado dentro de mim. E acabou que aconteceu, né? Eu acabei enveredando por esse caminho. Creio que isso deve acontecer com muitas pessoas, não é? Porque isso é bem natural. Trazermos, como ele colocou, um planejamento reencarnatório. O outro item, intuição de um conselho barra orientação de benfeitores espirituais. Nessas circunstâncias, a pessoa capta a mensagem do bom espírito, às vezes sem se dar conta da procedência das ideias que surgem em sua mente. Aqui nós só temos que, ele vai examinar no item seguinte, a ideia de que esse é um mecanismo fisiológico, psíquico, neutro. Tanto pode ser um conselho orientação, sendo de benfeitores, obviamente, para algo bem positivo. Mas olhem o item seguinte: intuição
provocada por ação obsessiva. O espírito obsessor pode fazer o indivíduo, objeto de sua influência, recordar má ação cometida em existência pretérita, ou uma ideia de ir fazer algo sobre algum aspecto da vida humana e que seja completamente contrário ao bom senso e, por sua vez, contrário às leis de Deus. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, porque nós somos aqueles que vivemos cercados de espíritos de todo tipo de natureza. E dependendo da nossa história pregressa, somos também assediados por espíritos muito imperfeitos e capazes de dar sugestões para que a pessoa faça ou vá por um caminho que não seja nada interessante e que, pelo contrário, pode até ser como que uma gestação de ações criminosas contra os seus irmãos. O que nós vemos acontecendo no mundo inteiro nos dias atuais? Quantas transgressões, quantas ações criminosas no dia a dia, dentro de casa, no ambiente de trabalho, na rua, quanta incitação à violência. De onde vem isso? Em parte, vem de espíritos inferiores que estão buscando como que pessoas que atendam às suas sugestões. Por isso que Jesus sugeria aos apóstolos que estavam vivendo naquela época no mesmo mundo de hoje: orai e vigiai. Vigiai e orai, para que possamos receber qualquer tipo de sugestão, mas que a vigilância e a prece sejam filtros benéficos para que só nos alcance aquilo que seja de natureza condizente com pessoas que queiram evoluir espiritualmente. Essa lembrança vivamente alimentada pelo perseguidor chega-lhe pelos canais da intuição, produzindo os mais variados sofrimentos, de acordo com a gravidade da ação cometida. Remorso, medo, sentimento de culpa. Aqui, nesse parágrafo, vocês viram, ele aborda aspectos da intuição por ação obsessiva por obsessores que estão cobrando uma dívida kármica qualquer, algo que o encarnado fez contra esse ou aquele, e esse ou aquele vem para incitar, não é? Intuir a criatura para alguma coisa má, como um mecanismo punitivo ou de vingança. Mas, independente disso, que seria como que a ideia de que o espírito que esteja atuando tenha algo do passado com o que está recebendo a intuição, isso é um aspecto. Mas, independente disso, nós vivemos num mar, num oceano de vibrações, de ondas e pensamentos que vêm de tudo quanto é origem. E mesmo que não haja nenhuma ligação anterior com qualquer um de nós, os espíritos de uma natureza precária, eles tentam, eles se aproximam, eles se identificam de algum modo e acabam procurando influenciar, mesmo que seja uma primeira tentativa
junto daquele encarnado, não tendo havido necessariamente nenhum acontecimento prévio numa vida anterior qualquer. Por isso que a questão da vigilância e da oração é uma coisa para virar rotina, porque o mundo, a Terra, é muito mais inferior, muito mais semi-primitivo do que nós podemos imaginar. E nas mais diversas circunstâncias, de dia e de noite, em vigília ou no sono, em períodos de lazer ou de trabalho, todos são visados. E existem aqueles que, estando a fazer boas escolhas há algum tempo e gerando benefícios para os outros, eles são visados, porque os aborrecidos da luz querem que a luz seja apagada. E uma das maneiras é a proximidade com essas pessoas, com esses espíritos intuindo para que a pessoa deixe de fazer o que vinha fazendo, desvie por um atalho na vida do dia a dia que afaste a pessoa dessa boa escolha até então de fazer o bem. Então, essa é uma questão rotineira, é uma questão para o dia a dia, porque às vezes as coisas podem correr bem por muito tempo, mas de uma hora para outra, num momento de invigilância, cansaço, indiferença, descuido, não falte quem se queira aproveitar disso. E esse momento ele pode criar um desvio muito sério da tarefa de alguém que vinha em boa semeadura e que depois passe por um período de muitas dificuldades e distanciamento do verdadeiro trabalho no bem, seja quem for. Todavia, pode-se afirmar que a intuição é um mecanismo regulador do progresso espiritual, manifestada na forma de ideias inatas e de tendências instintivas. Os conhecimentos adquiridos em cada existência e no plano espiritual não se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda lhe auxilia o progresso, sem o que estaria sempre a recomeçar. Pela intuição, o homem capta o pensamento e as irradiações dos espíritos, podendo ampliar as suas conquistas intelectuais e morais ou permanecer mais ou menos estacionário. Em processos de simbiose mental com outras mentes com as quais guarda afinidade, Emmanuel informa, a propósito, que no seu desenvolvimento, o estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os aspectos. Lembrando que esses fatores, a prece, o estudo doutrinário, o estudo em geral, todas as ciências, todos os aspectos ligados à arte, filosofia, tudo é importante para o desenvolvimento espiritual de qualquer um. Mas a prece, a vigilância, a meditação sadia, o esforço de ajudar os outros, tudo é veículo para que
essa amplitude da intuição aumente e a intuição se transforme num elemento para o progresso de cada um, naquilo que importa, as boas decisões, as boas e devidas escolhas para o dia a dia, tendo, se possível, o Evangelho de Jesus como norte. Não é verdade? Pois bem, então nós estamos na página 133, concluindo esse tema sobre aquelas questões da vidência, da audiência, da intuição, sobre a mediunidade nestes aspectos. Então, antes de irmos para a página 137, como tínhamos sugerido, vamos ver se vocês, alguém, tem alguma questão, alguma pergunta para ser feita. Claro que dentro do tema geral da mediunidade. Então, vamos aproveitar. Quem desejar, é só abrir o seu microfone e perguntar. Doutor Sérgio, boa noite, né? Eu Boa noite. gostaria de fazer uma pergunta. Mas antes eu queria te dizer o seguinte: o Corpo de Bombeiro está vermelhinho ali no mesmo lugar, em Niterói. Tá mesmo, tudo vermelhinho, igualzinho. Isso, igualzinho. Eu adorava quando eu passava e acenava e aqueles que estavam ali respondiam. Eu É, achava aquilo o máximo. Eu é, devia ter o quê? 4, 5 anos, mais ou é, menos. muito Foi ontem. bonitinho. E o meu neto gostava, quando era pequeno, do caminhão do lixo. Tinha paixão. Maravilha. Pois é. Bem, doutor, é o seguinte, eu tenho uma filha, a minha filha do meio, ela, desde os 15 anos de idade, ela começou a mediunizar tal, e eu a levei inconsciente, né, a reunião que eu frequentava lá no município de São Gonçalo, e ela começou até hoje, está com 33 anos. Mas ela é o seguinte, ela psicografa, é, ela tem pela voz, e também ela, quando está no ambiente, ela consegue perceber toda a movimentação, né? Espiritual. Onde ela estiver, ela diz, tem isso, tem aquilo, tal. E nas reuniões, havia uma reunião mediúnica a qual nós frequentávamos, que ela também, o dirigente falava assim, Maria Luísa, vá até lá para ver o que tem. E ela conseguia, ir até o ambiente, aí descrevia a parte espiritual toda, os irmãos, tal. Aí a minha pergunta é a seguinte: é, isto é, durante as reuniões mediúnicas, essa parte dela se transportar como é que eu vou explicar? É assessorado por entidades ali da reunião. E quando ela está em casa ou em outro ambiente, isso é anímico. É assim, mais ou menos? Eu não sei se eu soube me expressar bem. Olha, mais ou menos. Se ela está no centro espírita, dentro de uma reunião mediúnica, Sim, mesmo ali, ela pode exercer uma atividade anímica pelo desdobramento e sob comando de um dirigente encarnado ou de um amigo espiritual. Então, aí já tem uma parte mediúnica, mediúnica. ela ir até um determinado lugar, seja no país que for. Porque esse desdobramento, ele
potencialmente não tem limitação. Você pode, tanto a equação de tempo é diferente, é uma questão temporo-espacial. E aí a pessoa pode ser sugerida de ir, por exemplo, no Egito Antigo. Então, está no Brasil, vai mudar de continente, de país, e ainda pode fazer uma busca com uma mudança no tempo. Por exemplo, há 3.000 anos atrás, e descrever o que está Sim. escrito numa pirâmide. Até eu mesmo já vi isso. Uhum. Então, esse grau de liberdade existe, mas depende da formação e da capacidade mediúnico-anímica de cada trabalhador. Em casa, a pessoa também pode se desdobrar espontaneamente, pode ser um Espontaneamente. momento de culto do evangelho no lar, Também. pode ser numa situação qualquer. Então, quem tem esse potencial faz isso em qualquer lugar, mas é mais recomendável no centro espírita por questão de segurança, porque nem sempre o ambiente doméstico é seguro. Sim. Muitas vezes é. E certas viagens, entre aspas, para visitar um lugar ou outro espontaneamente ou pela ação de um benfeitor, pode acontecer em casa. Só tem que ter um certo cuidado se isso virar uma questão de rotina. Mas se virar rotina, seja dentro de uma reunião séria, entre uma prece de abertura e uma prece de encerramento, leitura preparatória e, o mais importante, objetivo. Sim. A que aquela pessoa e aquele grupo familiar está se propondo. Dependendo, ele terá a contribuição e a proteção dos amigos espirituais. Mas, Porque... pois não, fale. Pode terminar, desculpa. Não, o que eu Posso ia falar? comentar é Ah, que há que se ter sempre oração e sim. vigilância. E na base, qual é a intenção? É uma intenção de contribuir para alguma coisa proveitosa pela saúde de alguém, pelas coisas que devamos nos preocupar no dia a dia, isso é uma coisa. Outra coisa é ficar, sabe, deixando a coisa correr, porque quando o médium é um médium que desdobra com facilidade, qualquer coisa faz ele sair do corpo e começar a ver. Uhum. Então é para se ter mais cuidado quando é em casa. Só isso. Sim. Por exemplo, porque aqui no, no nosso culto, né? é, Ela não faz, não tem esse desdobramento, né? Ela percebe o ambiente espiritual, vê, enfim. Mas esse desdobramento acontece quando nós estamos na reunião mediúnica, né? Que ela consegue ir até os lugares, tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: durante o dia, por exemplo, num ambiente de trabalho, ela está sentada, ela não desdobra, mas ela consegue ficar vendo, sabe, o ambiente espiritual, o trabalho, que às vezes isso atrapalha ela também, porque ela consegue perceber o irmão que está ali perto do outro, enfim, essa vidência que ela tem, isso é uma vidência, né? É isso. Claro. É anímica ou é mediúnica? É mediúnica, se Mediúnica. em casa ou num ambiente de trabalho, é, É, sim, em casa, certos espíritos, certas pessoas, ela está tendo uma vidência. é evidência, né? Então, essa vidência, como toda vidência, ela é mediúnica. Uhum, Então, é tá. mediunidade típica, entendeu? Não é porque ela desdobra
e faz qualquer coisa que é apenas uma questão anímica. Aham, A parte anímica é ela desdobrar e emancipar, mas entendi. quando ela interage pela vidência, ou por outras expressões, aí já é mediunidade mesmo. Mesmo Tá. que não dê prosseguimento, como se fosse um trabalho mediúnico, uma reunião mediúnica séria. Entende? Se ela está vendo, isso é um dado concreto, então isso é evidência. E isso só acontece porque ela é médium mesmo. É, desde muito nova mesmo. Tá bom, então. E, Estou e bem a tranquila. mediunidade, se me permite, a mediunidade acompanha-nos o dia todo, não é? Nós não somos só médios no centro espírita, somos médios. Quem tem essas faculdades Tem, é no trabalho, é na é, rua, não é? A sensibilidade é algo, e aqui o doutor muito, Sérgio saberá melhor, é como se fosse um sentido, não é? Como a visão, como o tato, como o cheiro, Exato. é algo que nos acompanha, então, daí, Naturalmente. naturalmente. exatamente. E o Paulo, que está trazendo essa observação, ele próprio é um exemplo disso. Ele está em qualquer lugar e ele percebe as entidades no mundo espiritual. E o que é delicado é que muitas vezes, pelo tipo de ambiente de trabalho dele, são entidades necessitadas, sofredoras e às vezes más. E aí então ele se ressente disso. E aí ele pede ajuda e a ajuda vem e as coisas melhoram. E de tempos em tempos tem que buscar essa ajuda, porque numa altura os espíritos numa instituição são aqueles. Aí o grupo de assistência vai e cuida. Mas algum tempo depois, outras entidades vão estar ali, perto dos encarnados da instituição. E aí há que se buscar ajudar também. E aquela outra leva de espíritos é também guiada, conduzida para não permanecer ali, porque ali não é lugar. É, mas não é. É porque é natural estar perto daquelas pessoas, mas não devia, porque isso gera prejuízo para todo mundo. Para quem é no mundo espiritual visando aquela influência e para quem é influenciado. Não é verdade, Paulo? Sem dúvida, mesmo. Eu falo por experiência própria, porque estudo e porque não tendo evidência, mas tenho uma sensibilidade muito aflorada e pronto, e aquilo outro Sérgio está a par, mas efetivamente no local do meu trabalho sinto presença constante e às vezes a não querer que o nosso trabalho vá para a frente, mas pronto, só com muita oração e ter a humildade, às vezes pedir ajuda a grupos mais coesos, porque às vezes o trabalho é mesmo delicado e pesado e pronto, e nem sempre é fácil, mas com Jesus no coração tudo vai sendo possível, graças a Deus. Muito bem, Paulo, graças a Deus. Alguém mais gostaria? Muito bem, então vamos voltar para a apostila e vamos começar um novo capítulo. E vamos ver então qual que é a temática. Vocês vão gostar também. É o tema número 7, página 137, manifestações mediúnicas incomuns de efeitos físicos. Então vamos ver. Dentre os diferentes tipos de mediunidade, há os de ocorrência pouco comum, sobretudo nas reuniões corriqueiras da casa espírita, que, a rigor, priorizam o atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Contudo, é importante manter-se informado a respeito dessas ocorrências, assim categorizadas por Allan Kardec.
A mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares. Nesse estudo, será dada ênfase às principais modalidades mediúnicas incomuns de efeitos físicos, por exemplo, curas espirituais, materializações e transportes de objetos, entre outros. No próximo, serão analisadas as mediunidades incomuns de efeitos intelectuais. Então, lembrando que essa primeira etapa, ela requer o ectoplasma. O ectoplasma todo mundo tem, mas ectoplasma exteriorizado, ele é importante para esses novos fenômenos aqui, novos em termos. Então, sem essa, esse oferecimento de ectoplasma da parte de um ou mais médiuns de uma equipe, esses eventos não acontecem. São chamados efeitos físicos, vamos vê-los primeiro. Materialização de espíritos. Trata-se de um fenômeno mediúnico que permite aos espíritos tornarem-se visíveis e até tangíveis às pessoas em geral, mesmo que não sejam médiuns videntes, porque não é vidência. Um espírito materializado num ambiente, ele é visto por todo mundo, da mesma forma, com as mesmas suas características. Então, é diferente da vidência. Durante essas aparições, é comum o espírito materializado apresentar-se com a aparência da reencarnação anterior ou de uma reencarnação sua anterior, revelando aspectos fisionômicos facilmente identificados. Materializado, o espírito pode estabelecer conversação direta com todo mundo naquela sala, com os encarnados, movimentando-se no recinto onde se encontram. Em geral, gente, eles não materializam os pés, mas podem materializar também. Em geral, não materializam os olhos, mas também, em alguns casos, também o fazem. Porque, em geral, eles levitam, eles não precisam gastar certa parte do ectoplasma do ou dos médiums para certos detalhes menos importantes dessa corporificação através da materialização, como se chama mais frequentemente. Então, é interessante observar isso. A principal finalidade da materialização é a comprovação da sobrevivência, individualidade e imortalidade do espírito após a morte do corpo físico. Reparem que, apesar de ser algo tão elementar, tão básico para os que estudam o Espiritismo, para o mundo, isso é completamente inusitado. E é também a ideia de que a grande maioria não acredita em nada disso, porque nunca teve como que provas objetivas dessa realidade. Então, há muita dúvida, há muita incerteza, e há muita gente que não se liga nisso, não se importa com isto, se importando apenas de viver o dia a dia. Então, esses são fenômenos incomuns. Portanto,
O fenômeno não é, contudo, de execução simples, pois envolve a utilização e movimentação de diferentes fluidos, sobretudo o ectoplasma, fornecido pelo médium de efeitos físicos. E aí ele vai falar agora do ectoplasma. A palavra ectoplasma foi cunhada por Charles Richet, que viveu, de certo modo, o período da codificação kardeciana. Lembrando que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Lembrando que Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869. Mas Charles Richet, que foi um grande pesquisador na área das questões mediúnicas espirituais, ele vai até a terça parte do século XX. Muito bem. Conhecido como o pai da metapsíquica, porque ele não era espírita. Vejam só, ele estudou os mesmos fenômenos, né? Mas ele não era espírita, mas depois se tornou. Por isso que o principal livro dele, o primeiro e grande, no sentido da sua importância, chama-se Tratado de Metapsíquica, o original em francês, claro. Essa bioenergia faz alusão a uma substância leitosa que, a despeito de ser produzida no interior da célula, no seu protoplasma ou citoplasma, pode ser expelida para fora do organismo humano, desde que sejam médiuns de ectoplasmia. Os médiuns de materialização, dentre os demais de efeitos físicos, têm a capacidade de produzir mais abundantemente o ectoplasma, substância fundamental às aparições, materializações e tangibilidade dos espíritos. Tangibilidade naquele sentido de que eles se tornam palpáveis. Você toca e sente a parte do corpo que você tocou como um elemento que tem a consistência quase de um corpo biológico típico. O ectoplasma apresenta o aspecto de uma pasta flexível, agora é André Luiz, pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, sendo que nas materializações espirituais é expelido do corpo do médium. E às vezes essa coisa expelida, ela é visível por todo mundo, saindo da boca, do nariz e dos ouvidos, dos meatos auditivos na imensa maioria dos casos. O ectoplasma apresenta, vamos lá, sendo que nas materializações espirituais é expelido do corpo do médium, através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, narinas, ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos, relata André Luiz, que acrescenta outras informações ao observar uma sessão de materialização. A substância caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica viva e tremulante. Ainda segundo André Luiz,
O ambiente onde a materialização ocorrerá é cuidadosamente preparado por trabalhadores desencarnados, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos desse teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização de energia. Prossegue ao afirmar que a materialização, para ser mais perfeita, exige segura desmaterialização do médium. Vejam só, eu vou mandar umas fotos para vocês, eu tenho pelo menos uma, em que a médium ela está desmaterializando as pernas a partir da cintura para baixo. Muito nítido na imagem, uma foto antiga. Vejam só, desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que o assistem. Enfim, curiosamente, essas reuniões em geral acontecem na penumbra, quase na escuridão. Um dos motivos é que o ectoplasma exteriorizado ele não resiste à luz, porque a radiação luminosa, mesmo a luz tênue vermelha, que é a que tem a menor frequência, ainda assim pode dissolver por causa das pontes intermoleculares do ectoplasma constituído para a reunião, exteriorizado dos médiuns. E aí o ectoplasma evapora, dissipa, e aí não permite o trabalho. Então, só médiuns muito preparados para isto, eles vão ter uma epitelização do seu ectoplasma. Aí pode acender a luz. Aí as reuniões podem ser feitas com a luz acesa. Muito bem. Voltando. Nas materializações completas, partes do corpo do médium são momentaneamente desmaterializadas. A propósito, recomendamos a leitura do livro Um Caso de Desmaterialização, por um grande pesquisador russo chamado Alexandre Aksakov. Então, Charles Richet, Alexandre Aksakov e outros utilizaram muitos anos das suas vidas pesquisando esses fenômenos. O William Crookes também foi outro, ele era físico. William Crookes era britânico e ele desenvolveu a ampola de raios catódicos, que depois deu origem às televisões do passado. Enfim, foram ilustres pesquisadores. Estão por aí. Todo o processo envolve, portanto, a conjugação de energias ou fluidos distintos, habilmente manipulados por especialistas desencarnados, assim genericamente denominados por André Luiz. Fluidos A, representando as forças superiores e sutis de nossa esfera, esfera espiritual. Fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros encarnados que o assistem. Fluidos C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre.
Esse tema é um tema muito bonito. Conforme mais adiante nós podemos aprofundar, e eu vou me lembrar de alguma época em que eu tive a chance de acompanhar reuniões com esses contextos, né? Mas tem aí algumas questões científicas interessantes. Eu vou postar depois para o grupo uma entrevista feita por um amigo do Nordeste há uns 2 anos. Assistam, se desejarem, e eu comento um pouco da experiência que nós tivemos e aspectos bem curiosos que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer. Eu vou introduzir agora uma questão que tem a ver com esse tema e vou enviar também para o grupo algumas postagens minhas no Facebook em que eu escrevi a respeito. Então, um deles é o aspecto dos agêneres. Vocês já devem ter ouvido falar, os agêneres são tratados por Allan Kardec. Qual é a ideia? É a ideia de aparições de uma hora para outra, de espíritos indo visitar pessoas encarnadas com um objetivo, sendo que essas pessoas estavam desencarnadas, mas materializadas de tal maneira que agiam com a outra pessoa como se fosse uma pessoa encarnada. São casos incomuns, mas eles existem. A ideia dos agêneres. Vocês vão ver isso tanto no livro dos médiuns, como no livro A Gênese. Os dois, claro, de Allan Kardec. Uma última questão, apenas para ventilar, para não desviar tanto assim a atenção do estudo, é a ideia de Jesus, a ideia do governador da Terra. Então, existem duas teorias. Uma é de que ele tenha reencarnado como um ser humano qualquer. Só que, como ele não era, nem nunca foi um ser humano qualquer, tudo que eu estou dizendo tem um sentido e daria para se aprofundar num outro momento. Na verdade, ao que nós entendemos, Jesus não nasceu de ventre de mulher. Ele é um agênere perfeito, o mais perfeito que a Terra já viu. Então, ele é um agênere, ele é um espírito materializado para aquela determinada função durante aqueles anos. Tudo administrado por ele, organizado, planejado e vivido por ele. Então, quando aqui ele fala dos fluidos C, constituído de energias tomadas da natureza terrestre, quem teve a oportunidade de ler ou folhear o livro Os Quatro Evangelhos de Rustem, ou o livro Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião, que estuda a obra Os Quatro Evangelhos, você vai ver a ideia de Jesus materializado, com o ectoplasma de Maria de Nazaré, a médium especialíssima para todo esse processo. E, ao mesmo tempo, nessa obra, ele comenta, o autor, na verdade, é um conjunto de autores, através da mediunidade de uma senhora francesa, a noção é de que dos vinhedos e dos trigais daquela época, boa parte do ectoplasma utilizado para a corporificação do Senhor veio da natureza destas duas culturas.
Aliás, não é por outra razão que, numa determinada cultura, na questão de Jesus com os apóstolos, ele comenta, ele tinha, todos eles, vinho e pão à mesa. O vinho na simbologia do ectoplasma dos vinhedos e o pão na simbologia do ectoplasma dos trigais daquela época. Tudo do Evangelho tem sentido. Nós só temos que nos dedicar e estudar um dia, se possível, na encarnação atual. Então, em tudo isso, tem muitas questões interessantes para vocês, se quiserem, lerem um pouquinho do que eu vou postar hoje ou amanhã. Tá bom? Detenham-se, porque tudo aquilo ali tem aspectos interessantes para nós, sobre os quais podemos desdobrar num dia ou no outro. Vamos ficando por aqui e na semana que vem nós vamos seguir esse capítulo que é um pouquinho maior do que os outros. E aí nós vamos até a página 142. Então, nós estamos interrompendo no item 1, no começo do 2, mediunidade de transporte. Essa é uma ciência, dentro da ciência da mediunidade, que nós aqui deste grupo precisamos conhecer bem. Independente se nós vamos trabalhar com essas questões, porque isso é básico. Por isso, esses aspectos, claro, foram examinados por Allan Kardec. Alguma pergunta, meus amigos? Doutor Sérgio, boa Pois noite. Se eu permite, eu tenho um questionamento a respeito do que o senhor acabou de falar, dessa tese de Jesus, baseado na materialização. Nós sabemos que na materialização, os ambientes têm que estar todos bem colocados, né? Não pode haver luminosidade e o médium fornece todo o ectoplasma. Se houver uma agressão ao espírito materializado, ou houver alguma luz de repente, isso prejudica muito o médium, certo? Porque ele está quase que está meio desmaterializado, né? Aí, baseado nisso, eu pergunto o seguinte: essa tese do Rustem de que Nossa Senhora está fornecendo ectoplasma para o Jesus é muito questionada. Por quê? Primeiro, Jesus estava, a maior parte da vida dele, depois dos 30 anos pelo menos, era ali embaixo do sol. Então, a luminosidade era muito grande. Segundo, se Nossa Senhora fornece ectoplasma para ele, ela seria a primeira a desencarnar com a tortura que Jesus sofreu, que é o que acontece em todo médium que fornece ectoplasma. Se houver uma agressão na figura, no espírito que estiver materializado, o médium pode até morrer, certo? Então, com a tortura que Jesus teve naquela época, eu não vejo como a Nossa Senhora poderia dar uma contribuição significativa de ectoplasma sem sofrer todo aquele sofrimento de Jesus, né? Sem recair sobre ela, entendeu? É o questionamento que eu faço aí nesse caso. tudo bem, Sérgio. As tuas ponderações são ótimas. Só que existem médiums e médiums. Para a maioria das reuniões de ectoplasmia e com a ectoplasmia, as materializações, elas são feitas no escuro,
mas elas, historicamente, já foram feitas à luz do dia. Então, se eu te disser que William Crookes andou com uma senhora materializada na rua, à luz do dia, de braços com ela, era um dos espíritos que ele estudava a partir de uma médium que ficava dentro do ambiente da reunião, e era tão evidente que duas coisas aconteciam. Uma foi histórica, ele sair na rua, e ela era vista como uma senhora amiga do pesquisador. As pessoas cumprimentavam ela. Claro que isso foi um projeto de curta duração, pela delicadeza de tudo isto. Mas ele, como um pesquisador nato, experiente, a espiritualidade maior ligada ao caso autorizou e ele foi. Depois voltou e todos ficaram muito bem. Outra coisa que você talvez não tenha lembrado, eu comentei que dependendo do médium, por exemplo, fotografia com flash da época de espíritos materializados no escuro, materializados num ambiente mais comum para isto. Então, quando autorizado, fotógrafos, pesquisadores tiraram fotos com aqueles aparelhos antigos com flash. Por isso eu tenho aqui 50 fotografias disso, em reuniões em que você vê claramente, mesmo a reunião no escuro, todo mundo sendo visualizado por causa da luz do flash. Ninguém morreu por causa disso. Então, chegando agora no que é mais interessante, eu diria, Sérgio, sobre essa ponderação sua, há médiuns e médiuns. Assim como ninguém tem ideia da realeza de Jesus, ninguém tem ideia da realeza de Maria. Maria não é uma moça, uma senhora como qualquer habitante daquela região da Judéia, da Galileia, de Jerusalém. Ela é um espírito que vem de Sírios, que é muito mais adiantado do que a própria capela, que está a anos-luz eu ia dizer do Brasil, a anos-luz da Terra. Sírios é um mundo que ninguém faz ideia. E de lá vieram Maria, José da Galileia, Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, e outros. Então são espíritos, e dentre eles o mais elevado é Maria. Quando se estuda a genealogia de Jesus, se acreditando que ele nasceu de ventre de mulher, o que acontece? Há toda uma descendência em várias gerações judaicas. Os ancestrais de Maria, o mesmo em relação a José. Mas Maria tem uma importância maior em tudo isso. É para que se veja o cuidado em relação à ideia de Maria de Nazaré quanto ao seu corpo físico. Nada a ver quanto à sua condição espiritual, que é egressa de um mundo extremamente elevado. Então, assim como você pode usar o flash, fotografar, que você pode ver o pesquisador William Crookes levando um espírito feminino materializado para andar na rua, no caso especialíssimo dessa programação extraordinária, Maria era extraordinária. O ectoplasma dela era único no planeta Terra. Por isso, os dois aspectos, a condição espiritual dela e a condição do corpo físico de Maria, de toda
aquela etapa vinda dos ancestrais. Era o ectoplasma único que um espírito como Jesus poderia se utilizar para se tornar visível e tangível. Então, o que que acontece? O que parece que é algo contrário à teoria, se você buscar, as explicações estão aí, tanto pela física como pelas noções sobre as origens dos protagonistas do que aconteceu naquela época. Então, há resistência, Sérgio. É uma questão parte de zona lúcida, de examina daqui, examina dali, será que pode mesmo? Então, se eu te disser, e está na entrevista que eu vou enviar para o grupo, que eu dancei com uma entidade feminina numa reunião de materializações em que ela me tirou para dançar, fez questão que eu levantasse da cadeira para dançar com ela no meio da reunião, reunião de 3 horas, envolvendo 20 espíritos, uma médium, Dona Yolanda. Você vai achar curioso, não é? Então, a questão é qual? Só examinar com calma, dialogar, buscar uma fonte de orientação, de conteúdo, buscar outra. Fique tranquilo, Sérgio. O É mais que esses casos, doutor Sérgio, é, são realmente surpreendentes, como o senhor teve exemplo aí, mas eles são de pouca duração, né? eu Esses que sei, saiu são de pouca duração. Agora, você ficar uma vida inteira, né? tem um detalhe, Vários anos suportando isso, mais um merece detalhe, reconhecimento. Sérgio, sobre isto que te preocupa e que às vezes para você ou para outro colega pode ser algo que não se coadune com essa ideia. Jesus, ao que se sabe, você o conhece na estrebaria, na manjedoura, você tem notícias esparsas dele como criança, ele depois encontrando os doutores da lei, episódios conhecidos, e depois, quando ele já, na aparência de adulto, encontra João Batista nas margens do Jordão. Só que tem um detalhe: Jesus não ficava materializado o tempo todo. Ele materializava aquele corpo extraordinário com o ectoplasma de Maria quando ele era protagonista de algo. Então, quando ele visitava as multidões, quando ele encontrava na casa de Pedro, a primeira casa do caminho. Então, ele não ficou 33 anos materializado. Quando ele era perseguido, ele se desmaterializava, ninguém o via. Quando alguém dizia que ele ficou 40 dias no deserto, claro que não ficou. Era uma explicação. Por que ele desapareceu? Ah, porque ele foi para lá. Não foi. Ele continuava atuando sem o corpo materializado naquele período, porque era desnecessário que ele fosse visível naquela ocasião. Então, também não é a ideia de tempo corrido, como na vida cotidiana. E ninguém melhor do que ele para administrar tudo isso. Mas o que eu ia comentar é que isso tem o seu valor, mas não é o mais importante. Saber se foi assim ou se foi assado, porque só tem duas hipóteses. O mais importante é conhecer os ensinamentos dele, o que ele trouxe e que está nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O que está em Existe uma, Atos dos Apóstolos, o que está no Apocalipse de João, o que está nas epístolas dos autores delas, que são as cartas, tudo isso tem a ver com Jesus. O que certo, hoje foi Sérgio. existe uma outra hipótese, né, doutor? Eu não estou dizendo que eu desacredito nisso, não, entendeu? Eu estou só questionando que existe Ah, uma outra hipótese, que é a do Ramatiz, né?
E para ele acha que Jesus é uma entidade diferente do Cristo e que o Cristo usou o corpo de Jesus a partir dos 30 anos naquele evento do João Batista, ali chegou o Cristo utilizando o corpo de Jesus. Então, segundo ele, é um sacrifício do Jesus, da entidade Jesus cedendo seu corpo para Cristo. Ele acreditava que realmente o Cristo não tinha condição de renascer, né, como um homem comum. Essa é uma outra tese, né? A outra versão. É, Sérgio, você vai encontrar talvez até outras. Eu gosto muito de Ramatiz, sobretudo o livro Fisiologia da Alma, outro livro, Magia de Redenção, mas eu tenho todos eles aqui. Agora, ele não é um autor capaz de ter trazido algo que sanasse essa dúvida, mesmo com toda a sua elevação, com toda a sua condição espiritual. Você vê que mesmo o Ramatiz dá uma ideia que é diferente daquela que eu aprendi desde criança, em casa de meus pais, porque eles estudavam desde cedo isto. Seja como for, o mais importante agora não é sanarmos essa dúvida ou termos uma definição, lembrando dos docetas, do docetismo, que é bem perto de quando tudo aconteceu. Essa teoria do corpo fluídico de Jesus é deles e que volta com alguns dos autores. Se você quiser, eu te envio. O que que Emmanuel fala disso? Seja como for, busquemos o que é essencial. ok, obrigado. Tem coisas, Sérgio, que só o tempo. E às vezes, Sérgio, muito tempo. Entendi. Obrigado. Nada, meu amigo, eu que agradeço. Então, gente, vamos nos preparar para encerrarmos a nossa reunião. Qualquer outra dúvida sobre isso, sobre qualquer outro aspecto, na semana que vem, no dia 9, nós vamos ter um pouco do treinamento da mediunidade. O estudo, em geral, é um pouco mais curto, mas tempo para perguntas e respostas sempre nós vamos ter, tá bom? Então, eu vou pedir para a Luciana, para ela cantar, se ela puder, mais duas músicas, e vamos concluindo por hoje, agradecendo a vocês todos. Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração.
e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo a alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Bem, muito obrigado, viu, Luciano? Nós vamos agora fazer uma prece que possa também, com a presença de todos vocês, ajudar uma menina de 4 anos que está internada na UTI do Hospital Vitória, aqui no Rio de Janeiro, que está com um quadro assim que preocupa, de um problema intestinal, um problema infeccioso, respiratório. Ela já está há 2 semanas no hospital, então eu queria aproveitar a presença de vocês para que nós pudéssemos pedir por ela aos amigos espirituais e, claro, por extensão a todos os que estão internados nesse hospital, nos hospitais da região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O nome dela, Giovana, deixa isso, ela Giovana, tem 4 meses e não 4 anos. 4 meses, pequenininha. Então, nós já estivemos lá fazendo 2 momentos com passe e prece. Mas, diante das dificuldades de irmos de novo e por algo que não se pode esperar, nós vamos aproveitar que estamos juntos, todo mundo vai ajudar, doando os fluidos para Dr. Bezerra, Dr. Eurípides, Chico, que já esteve lá numa primeira ocasião, e os médicos, como o Pedro Ernesto, Aloísio de Castro, de tal maneira que vocês se vejam abraçados uns aos outros e todos nós procurando pedir a Jesus e a Maria de Nazaré que todo o nosso melhor fluido seja útil para que essa garotinha bem pequenininha ela possa melhorar da sua saúde quando os benfeitores puderem estar pertinho dela, fazendo com que esses elementos de cura, energias vitais originárias de cada um de nós,
possam se traduzir em um relevante benefício para a sua saúde, do ponto de vista do tubo digestivo, dos pulmões, do sistema imunológico, que são aspectos que ela carece de melhora. Nós vamos contando com a contribuição inestimável, tanto dos bons espíritos, como de todos vocês aqui na reunião de hoje, para que as moléculas sadias, as nossas melhores vibrações, sejam a favor dela, mas, claro, a favor de todas as crianças da UTI pediátrica, das UTIs de adultos, das enfermarias dos centros cirúrgicos, das unidades de pós-operatório. Não só do Hospital Vitória, mas de outros hospitais bem próximos naquela mesma região da Barra da Tijuca. Confiantes nas providências de auxílio por ela e por todos os demais, nós vamos agradecendo o carinho de todos, para nós então, agora sim, concluirmos a nossa reunião. Muito obrigado a todos, boa noite, viu, gente? Até a prece de amanhã ou depois, até a fluida infantil da quinta, até no mais tardar segunda-feira que vem. Combinado? Boa noite. Boa noite.